Próximo senador inscrito para discutir a matéria, o líder Jackson Wagner. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu creio que o que vamos votar em breve é efetivamente uma afronta à democracia. O que aconteceu no dia 8 de janeiro e foi preparado em vários dias anteriores foi nitidamente a tentativa de um golpe contra a democracia e contra o resultado eleitoral. Eu que fui do Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu nunca vi acampamento na frente de quartéis. Nunca vi um acampamento na frente do quartel-general do Exército Brasileiro aqui em Brasília. Tentar minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é um convite a que em outros momentos se repita o fato que aconteceu. Lutamos na Câmara dos Deputados para derrotar esse projeto, que na verdade poderia até vir a socorrer aqueles que foram induzidos à depredação, mas não poderiam jamais alcançar aqueles que pensaram, planejaram e financiaram os atos de terror do dia 8 de janeiro, e não só no dia 8 de janeiro, porque quando estávamos na transição, no hotel onde se abrigava o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, várias vezes incêndios foram tocados em carros em volta do hotel, ou os carros-bombas que foram colocados perto do aeroporto. Então não há como minimizar os atos do 8 de janeiro. Essa dosimetria, e vários oradores aqui fizeram questão de dizer que só admitem a chamada dosimetria de pena porque não conseguiram votar a anistia, e alguns tentam comparar a tentativa da anistia com a anistia votada em 1979. E eu quero repetir aqui que a anistia de 1979 era o final de um período histórico triste do governo cívico-militar, da ditadura cívico-militar. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, tentamos 3 requerimentos de adiamento da votação, de audiência pública, e perdemos os 3 por 15 votos a 11. Portanto, estava claro ali que havia uma maioria que defende a votação desse texto chamado de dosimetria, e eu chamo a atenção desse plenário. Como a lei não se encerra no 8 de janeiro, a lei efetivamente é um convite a novas badernas, que novas badernas que venham a ocorrer estarão abrigadas nessa chamada dosimetria da redução de penas. Portanto, eu estou muito à vontade que a orientação do governo é não. O meu partido fechou questão como não, e eu quero repelir a tentativa de imputar a esse governo qualquer tipo de negociação. Fui à Comissão de Constituição e Justiça conversar com a oposição e considero que esse procedimento é normal no jogo democrático, simplesmente para não postergar a votação dessa matéria e não postergar também a votação de outra matéria que eu considero fundamental para o povo brasileiro, que é a votação do projeto que iremos votar em breve, o 128, que diz respeito à taxação das bets, dos bancos e dos bilionários. Esse é o problema que foi conversado hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Estou muito à vontade, porque se muitos aqui, eu fui um dos que lutei pela volta da democracia no Brasil. Abri mão de me formar numa faculdade de engenharia no Rio de Janeiro para poder lutar pela democracia. Portanto, se muitos aqui são defensores da democracia, não são mais do que eu. Respeito a todos e gostaria do respeito também à nossa postura. O que foi feito
foi aquilo que se faz normalmente no Congresso Nacional. A negociação entre quem pensa diferente e, portanto, para que a gente possa ir ao final aquilo que define o jogo democrático. A votação que será feita em breve. E quero reafirmar o voto e a orientação do governo pelo voto não e o fechamento de questão do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, contra a democracia. De resto, cada um terá a sua responsabilidade, votará pelo que eu entendi numa votação nominal e, portanto, cada um saberá como votou nessa matéria. Muito obrigado. Vários senadores que estavam inscritos para falar pediram para falar no momento da votação. Então eu aceitei 6 senadores que solicitaram, fizemos contato e nós vamos falar no período da votação. Esses 6 senadores vão se manifestar enquanto os senadores e senadoras estiverem votando. Apenas 2 senadores ainda estão inscritos para fazer uso da palavra da tribuna. O senador Fabiano Contarato e o presidente Renan. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu confesso que eu subo a essa tribuna hoje com vergonha, porque, senador Davi, se você chegar numa sala do curso de Direito e perguntar a um aluno do primeiro semestre quais são os atributos e as características que uma norma deve ter, ele vai falar, olha, essa norma ela tem que ser abstrata, porque ela não pode ter como foco um fato determinado. Ela tem que ser abstrata. Essa norma, ela tem que ser geral, porque ela tem que atingir a todos os brasileiros e brasileiras. E essa norma, ela tem que ser impessoal. E todos esses 3 atributos que eu estou falando aqui, esse projeto fere. Ela não é geral, ela é específica e ela tem um destinatário. Ela vai beneficiar Almir Garnier Santos, almirante da reserva, condenado a 24 anos de reclusão, Anderson Torres, condenado a 24 anos de reclusão, Augusto Heleno, 21 anos de reclusão, Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva, 19 anos de reclusão, além do ex-presidente Bolsonaro. Então, falar que essa lei está corrigindo injustiça porque são as senhorinhas que estavam lá no dia 8, senador Renan, isso é um conto da carochinha. O que aconteceu no dia 8 foi a ponta de um iceberg. No que nós tivemos foi um ex-presidente que não sabia viver numa democracia, que falava que fecharia o Supremo, para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado. Nós tivemos minuta de golpe, senhor presidente. Minuta de golpe redigida e com aval e lida pelo ex-presidente Bolsonaro, redigida dentro do Palácio do Planalto. Nós tivemos ataque à sede da Polícia Federal. Nós tivemos ataque à bomba próximo ao aeroporto. Nós tivemos o programa, o punhal verde-amarelo, com o objetivo de assassinar, de exterminar um presidente, vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui, esse projeto de lei vem com essa narrativa. E eu fico estarrecido, senador Marcelo Castro, porque a extrema-direita e a direita aqui, ela vira e mexe, ela é punitivista, ela aumenta a pena, eu vou dar 2 exemplos, aumentando a pena de furto de cabo de energia. Ela aumenta a pena do estelionato, que é de 1 a 5, para 19 anos de reclusão. Agora, esse projeto veio para cá, senador Davi, e eu vou pontuar para o senhor. Esse projeto ele ia beneficiar, se não fosse hoje com a emenda acatada, ele ia beneficiar obstrução de investigação de crime organizado. A direita beneficiando obstrução de crime organizado. Conspiração para obstrução de combate a crime organizado.
mediação para exploração sexual de adolescente, favorecimento à prostituição, a lei de responsabilidade, os crimes no Código Eleitoral. Então, essa norma ela não é geral, essa norma não é impessoal, essa norma não é abstrata, e ela tem, e eu vou usar os meus 10 minutos, por gentileza. E o que eu fico mais estarrecido, senador Jacques Wagner, é elementar no Código Penal os concursos de crimes. Se você pegar o concurso de crimes, é quando a pessoa pratica mais de um crime. Então, o artigo 69 do Código Penal, ele é claro. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se a pena cumulativamente. Ora, então se uma pessoa pratica um estupro e depois mata, são 2 ações, somam-se as penas. Depois ele previu o concurso formal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica mais de um crime, aplique-se a pena de um só deles, ou a mais grave, aumentada. E o crime continuado, também chamado continuidade delitiva. Aqui o que nós estamos querendo fazer? Nos pior crime, isso é uma autofagia. Como pode a Constituição Federal estabelecer aqueles crimes que, por sua natureza, são hediondos constitucionais? Porque se você pegar a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072/90, que elenca ali o rol de crimes hediondos, é uma lei infraconstitucional. Mas o legislador constituinte do dia 5 de outubro de 88, ele foi muito inteligente, porque ele falou, eu não saberei o que o legislador ordinário vai colocar como crime hediondo, mas desde já eu quero aqui colocar alguns, como a prática do racismo e todos aqueles que atentarem contra o Estado democrático de direito. Então, essa é uma lei que já é inconstitucional, porque nem por objeto de emenda à Constituição, por força do que determina o artigo 60, poderia-se estar. É como se a Constituição aquecesse a atacar a própria Constituição. Isso é um processo de autofagia, com um destinatário específico. Ah, não, é para beneficiar as senhorinhas. 564 dessas pessoas foram beneficiadas por acordo de não persecução penal. Sabe quantas pessoas, de todas que foram presas, foram condenadas a penas acima de 12 anos? Nem 5%. Então nós estamos aqui, legislando com o endereço certo. O ex-presidente Bolsonaro, e eu volto a falar, todos esses que estão ali, Almirante da Reserva, o Anderson Torres, Augusto Heleno, porque foi para esse. Sabe por quê, senador Davi? O senhor me perdoe o desabafo. Quando essa casa quer legislar de forma contundente, ela faz contra pobres e pretos. Mas quando alguém da cúpula, envolvendo, principalmente atacando a Constituição, isso era para todo o Senado Federal se envergonhar. Eu me envergonho do que o Senado está dando uma resposta hoje para a população brasileira. E hoje pela manhã, por um equívoco, eu tive que votar, e estava numa cirurgia e votei contrária, favorável de um erro, e que eu faço aqui o meu processo de remissão, porque todo mundo sabe que desde o início eu sou contra a anistia, desde o início eu sou contra redução para quem atenta contra a democracia, porque o melhor terreno para plantar e colher direitos é a democracia. E onde já se viu, nós legislamos e tem um rol de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes hediondos constitucionais, que têm que ser inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça, indulto, imprescritíveis. E agora nós vamos falar, não, sobre o pretexto que vamos beneficiar as senhorinhas que não tinham nada a ver ali com o fato, nós vamos aqui, na verdade, tendo um destino certo, que é o ex-presidente Bolsonaro e sua claque da cúpula que tem que estar cumprindo a pena. E digo até mais, ele tinha que estar cumprindo pena por todos os crimes que ele praticou na pandemia, na CPI da Covid, que nós apuramos. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é um momento de vergonha.
Eu, enquanto humilde professor de direito, quando falar das características de uma norma penal ou de uma norma dentro do processo legislativo, eu vou falar, eu voltando para a sala de aula, se assim Deus me permitir, eu vou falar, olha, no Senado não é bem assim, porque eu vi a edição de leis que não foram abstratas, que não foram impessoais e que não foram genéricas. E isso me envergonha saber que o parlamento, a pretexto, sabe-se Deus, porque discurso escuso ou que está por trás disso, nós temos aí essa probabilidade de aprovação desse projeto de lei da dosimetria, que eu sou radicalmente contra, e hoje eu fiz, e eu volto aqui fazer essa reflexão, já estou concluindo, presidente, mas esse processo veio de forma assodada da Câmara. Esse projeto já ia passar direto aqui, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, eu fiz um pedido de audiência pública, negado o pedido de audiência pública. Esse projeto foi pedido vista, gente. Vista é um direito regimental de até 5 dias. Não, vamos dar 3, 4 horas para a gente aprovar aqui com um destinatário específico. Mas não terá a minha digital. E eu faço um apelo aqui, porque esse tipo de comportamento que agora está... até excepcionalizar uma regra geral da parte geral, que é o concurso de crimes, para falar que, olha que absurdo, se for quaisquer crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são os piores crimes, vamos condenar só na pena do maior e aumentar essa pena. Isso está ferindo o artigo 69, concurso material, que eu quero aqui, mais uma vez, deixar claro, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se-lhe a pena cumulativamente. É uma vergonha, eu estou envergonhado e quero pedir perdão à população brasileira pelo que o Senado está fazendo hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!